Você já sentiu aquela sensação de bolo na garganta ou atualmente está sentindo aquela sensação de bolo que nem desce, que nem sai? E Renato, essa sensação pode vir da tireoide? Pode ser a tireoide que está causando esse sintoma em mim? Então, meus amigos, esse vai ser o tema do vídeo de hoje, né? Resolvi realmente fazer esse vídeo porque muitos pacientes estão vindo aqui no meu consultório querendo tirar essa dúvida. Renato, tireoide pode causar sensação de bolo na garganta? Então, meus amigos, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. E se você gostou desse conteúdo e quiser receber mais, se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar as notificações. Tá certo, pessoal? Então, vem comigo no vídeo. Sensação de bolo na garganta pode ser a tireoide? Então, amigos, eu vou falar sobre esse tema muito comum aqui no consultório do otorrino e realmente está sendo uma dúvida cada vez mais comum dos pacientes, né? Por que acontece isso, né? Muitos pacientes estão vindo aqui em meu consultório com queixas de nódulos na tireoide e sensação de bolo na garganta. E aí muitos têm dúvida, será que essa sensação de bolo na garganta é da tireoide? Então, vamos lá, pessoal. Vou falar um pouco sobre essa sensação de bolo na garganta, um sintoma realmente comum no consultório do otorrino e que causa muito desconforto nos pacientes em geral, tá? Então, primeira coisa, sensação de bolo na garganta, também chamada de globos faríngeos, aquela sensação que nem desce, que nem sai, coisa presa na garganta. E aí os pacientes realmente se incomodam bastante. E, Renato, quais são as principais causas de bolo na garganta? Bom, pessoal, realmente existem algumas causas, mas as mais comuns são as laringites infecciosas e as laringites por refluxo faringo-laríngeo. Renato, laringites infecciosas, como é que ocorre isso? Pessoal, geralmente quando a gente tem alguma infecção ou viral ou bacteriana e inflama toda a laringe. Primeira coisa que ocorre quando a laringe é infectada é a inflamação, é o inchaço, é o edema. Então, muitas vezes essa sensação de bolo é inchaço, é edema. O nosso nariz, por exemplo, quando a gente tem uma inflamação, uma rinite, ele incha. E aí dá aquela sensação de que está todo cheio. E às vezes nem é secreção, é só o edema, é só o inchaço. Mesma coisa na laringe. Quando a laringe está inflamada, infectada, ela incha. E aí, às vezes, o paciente quer, às vezes, tirar aquela secreção que, às vezes, nem tem ou tem muito pouco. É mais o edema. Então, essa, sem dúvidas, é uma das causas mais comuns de globos faríngeos. A notícia boa é que ela é passageira, ela é curta. Ela dura ali poucos dias, ali 10 dias, geralmente, até às vezes mais, às vezes menos, a depender do caso. E a depender do tratamento que é realizado, tá certo? E a segunda causa mais comum são as laringites por refluxo, certo? Essa, geralmente, os pacientes têm sintomas mais longos, por meses, associada a outros sintomas como tosse, certo? E sintomas, às vezes, gástricos, o paciente tem queimação, aquela pirose, aquela incômodo retroesternal aqui no peito, principalmente à noite. E aí o paciente tem aquela sensação de bolo, um gosto amargo na boca, ou seja, são vários sintomas que realmente acometem esses pacientes com refluxo faringo-laríngeo, tá? Então essas, sem dúvidas, são as mais comuns, tá bom? Existem outros, tumores na laringe também tem essa sensação, né? O câncer de laringe dá essa sensação. Principalmente a atenção aqui para esses pacientes que fumam e fazem uso de muito bebida alcoólica. Então esses pacientes são mais propensos a terem tumores na laringe. Então pacientes que fumam de longo tempo e têm essa sensação, recomendo procurar o otorrino para avaliar melhor. Então essas são as principais causas. Mas Renato, e a tireoide pode causar a sensação de bolo na garganta? Nódulos na tireoide pode causar? Pessoal, não, pessoal. Os nódulos da tireoide geralmente são pequenos e não são suficientes para causar essa sensação de bolo na garganta. O que a gente vê muito comumente é pacientes ansiosos, né?
E aí o paciente que tem aquela sensação, vê um exame da tireoide, acaba que culpa a tireoide por esse sintoma. Então, e outra, a própria ansiedade é fator causador de globos faríngeos. Por exemplo, a gente passou recentemente por uma pandemia e aumentou muito o número de pacientes com essa queixa, e uma das principais causas foi a ansiedade, o medo, né? Aquele receio de ter alguma coisa na garganta. Mas assim, nódulo da tireoide não tem relação ou pouca relação com essa sensação de bolo na garganta. Mas, Renato, existe alguma causa que a tireoide possa causar? Sim, pessoal, aqueles bócios, né? Aquele bócio enorme no pescoço pode sim causar uma sensação de coisa presa na garganta. Mas não é comum, meus amigos. Os nódulos da tireoide, principalmente nas mulheres, né, que é mais comum, não é o suficiente para causar essa sensação de bolo na garganta, não. A tireoide fica aqui na parte externa do pescoço e o bolo na garganta é lá dentro, é na laringe, né? Onde ficam as cordas vocais, a epiglote, enfim, toda a estrutura da laringe, tá certo? Então, assim, se você tem nódulo tireoidiano, procure o médico cabeça e pescoço, procure o médico endocrinologista para ver a questão hormonal, saber se não tem tireoidite de Hashimoto ou alguma alteração na tireoide, nos hormônios tireoidianos. Essa é a principal orientação. E fazer o acompanhamento desse nódulo, saber se ele está crescendo, se ele está se mantendo ali no tamanho, fazer a ultrassom anual, a depender de cada caso. Enfim, tá certo? Mas vou aproveitar que eu estou fazendo esse vídeo sobre esse tema, que é muito comum aqui no consultório, né? O bolo na garganta. Vou dar algumas dicas, algumas orientações, tá certo? Então, assim, algumas dicas importantes se você estiver sentindo essa sensação. Então, primeira dica é hidratação, pessoal. Hidratação. Quando eu falo hidratação, não é ficar bebendo água à toa, não. O ideal é ficar tomando pequenos goles de água várias vezes ao dia, ao invés de tomar muito de uma vez só. Tem pacientes que orientam a água, beba bastante água e tal, o paciente bebe muita água de uma vez só e não bebe mais. Não é recomendável. O recomendável é manter a garganta sempre hidratada. Por quê? Quanto mais hidratada a sua garganta, mais rápido ela cicatriza. Mais rápido esse edema vai embora e essa sensação alivia bastante, tá certo? Segunda dica que eu sempre dou é evite pigarrear. O pigarro, isso machuca mais a laringe, causa mais edema e causa mais sensação de bolo na garganta. Então, às vezes, pessoal, os pacientes aqui já chegam a ter uma mania, né? Esse pigarro que aí acaba que machuca a garganta e aí causa mais sensação de bolo na garganta. Então, assim, for pigarrear, pigarreia leve, vai na água, vai hidratando que vai dando uma aliviada, tá bom? Terceira dica, meus amigos, é tratar o ronco. Tá? O ronco é fator causador de bolo na garganta. Imagina só você passar a noite toda agredindo a sua garganta. Isso é uma agressão, isso incha, isso inflama, tá certo? Muito recomendável realmente tratar, na verdade, esse ronco, tá certo? Outra dica, pessoal, álcool e tabagismo, né? Sem dúvidas, o tabagismo, principalmente, é a fumaça que causa um edema. Você faz o edema todinho ali na região da laringe devido à fumaça que é tóxica e aí causa inflamação, além de risco de tumores na laringe. Então, pessoal, tira o cigarro, diminui a ingestão de álcool, tá certo? É muito importante. Outra dica, pessoal, muito importante, tratar o refluxo. O refluxo, pessoal, é um dos principais causadores de sensação de bolo na garganta. E aí o correto tratamento do refluxo alivia bastante, né? E lembrando que tratamento de refluxo não é tomar lá o remedinho que vai ficar bom não, tá? Precisa de medidas, mudanças alimentares, mudanças comportamentais no dia a dia, por exemplo, né? Nada de deitar logo após almoçar ou jantar, logo após encher a barriga, porque senão o refluxo volta, tá certo? Você acaba que o refluxo vai todo para a garganta, tá bom? Medidas posturais realmente é muito importante. Alguns certos tipos de alimentos, né? Frituras, refrigerantes. Alguns pacientes têm intolerância, por exemplo, ao café, que incomoda, mas isso, pessoal, vai depender de caso a caso. Tem pacientes que
melhora com alguns alimentos, tem pacientes que piora com outros alimentos, e aí você vai selecionando aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe faz mal, tá? Claro que a orientação para o caso de refluxo, recomendo consultar com um médico gastroenterologista, que é o médico do refluxo gastroesofágico, né, associado ao tratamento com um otorrino, caso você tenha esses sintomas de globos faríngeos. Então é muito importante esse acompanhamento para fazer um tratamento ali por determinado período. Você não vai ficar tratando por anos de jeito nenhum. Mudando os hábitos alimentares, mudando os hábitos comportamentais, você tende sim a melhorar, né? Além de que perda de peso, né? A redução do peso também melhora bastante o refluxo, o ronco, consequentemente a sensação de dor na laringe, né? Na garganta. Tá bom, pessoal? Então, assim, esse foi mais um vídeo para esclarecer e acalmar muitas pessoas que têm nódulo da tireoide e que tem essa sensação de bolo na garganta. Nódulo da tireoide não causa sensação de bolo. Nódulo da tireoide é aqui fora, certo? A não ser, como eu falei, raros casos que seja uma coisa muito grotesca, muito grande, que aí, claro, pode causar sim, mas não é o que a gente vê no dia a dia. Tá bom, pessoal? Então, isso foi mais um vídeo falando sobre globos faríngeos, sensação de bolo na garganta e a relação com a tireoide, tá bom? Então, se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares, não esqueça de deixar os comentários. Tá já, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!